Bem-vindo ao Envase em Foco, o podcast dos profissionais da água mineral natural. Eu sou José Miguel Vilela, engenheiro de Minas e sócio da Cave Consultoria. Aqui a gente conversa sobre os desafios reais da indústria de água mineral natural no Brasil, do chão de fábrica à legislação, da fonte ao rótulo, do laboratório ao mercado. O nosso objetivo é profissionalizar, atualizar e conectar esse ecossistema. Indústria, fornecedores, especialistas e órgãos reguladores, com conversas francas, exemplos reais e lições práticas. Cada episódio é uma aula. Este episódio é patrocinado por IG Máquinas, referência em equipamentos e soluções para invase de águas minerais, e é produzido por Cave Consultoria. Neste episódio, recebemos Valéria de Oliveira Marchetti, bióloga, especialista em gestão de qualidade e segurança de alimentos, com mais de 20 anos de experiência no setor. Valéria não é só uma profissional que conhece as normas, é alguém que já implantou o sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos em envasadoras por todo o Brasil, de APPCC a boas práticas de fabricação, de auditoria interna a treinamento de chão de fábrica. Ela já viu o que funciona e o que é faz de conta. Hoje ela comanda a Academia da Água, onde forma e capacita os profissionais que mantêm a qualidade da água que chega na mesa do consumidor. Hoje vamos falar sobre o tema que é o alicerce de tudo, boas práticas de fabricação. Não o manual que junta poeira na prateleira, as boas práticas de verdade, aquela que separa quem cumpre o protocolo de quem só preenche o formulário. Valéria, bem-vinda ao Envase em Foco. Obrigada. Então, vamos iniciar falando um pouco de você, Valéria. Conta pra gente como que uma bióloga acabou entrando nesse mercado de água mineral e conta um pouco dessa trajetória, explicando o que te motivou, né, o que fez permanecer. Na verdade, eu primeiro entrei no mundo das águas, depois eu me tornei bióloga. Ah, que legal. Então, a minha história ela é o reverso. Primeiro, eu fui trabalhar numa envasadora como auxiliar de laboratório, e, consequentemente, como todas as pessoas, trabalhando em outras áreas também, ajudando na produção, nos programas de higienização, nos treinamentos e acompanhando auditorias. O proprietário da empresa, que era um médico neurocirurgião, tinha um extremo cuidado com microbiologia, com todas as características naturais da água, para envasar uma água natural e servir pessoas, na cabeça dele, hospitais. E aí ele me convidou a fazer faculdade, porque ele falou que tinha muito a ver com biologia. E aí ele propôs esse curso e eu fui fazer. Deu certo, depois disso eu fui trabalhar com outras empresas e aqui estou há 20 anos. Que legal. O que foi que mais te atraiu na indústria de água? Na verdade, as coisas vão fluindo e a gente vai ficando, vai fazendo amizades, e água todo dia tem uma surpresa, né? Você nunca vai esgotar o assunto porque sempre aparece uma questão nova. Uma característica natural do poço, uma performance diferente de um poço de anos, porque as coisas mudam, a exploração muda e o processo muda e vem novas máquinas, e essa dinâmica do processo eu acho que é o que mais me atrai. E a ideia de dar os treinamentos de capacitação, como que você formou a Academia da Água? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu já na Pompeia fazia isso internamente, né, para aquela equipe bem pequenininha. E aí um fornecedor de geradores de ozônio me convidou para fazer esse treinamento que eu realizava lá na empresa para outras empresas. E a gente começou com treinamentos in company, né? Vou aqui, umas boas práticas aqui. E aí a gente começou a fazer a capacitação profissional, porque em 2006 foi publicada a resolução da Anvisa pedindo aos gestores uma capacitação de 40 horas. E a Ausox se propôs a fazer essa formação de 40 horas e eu fui estruturando o curso de acordo com a legislação, de acordo com a realidade que eu tinha de chão de fábrica e aprimorando. Aos poucos, ela foi sendo formada com um grupo de pessoas que aderiram a essa ideia. A gente já capacitou o gestor. Agora vamos expandir esse conhecimento para outras pessoas da equipe. E assim muitos clientes fazem. E a Academia da Água? Fala um pouco pra gente o que é. Na verdade, a Academia da Água não é uma empresa, né? O meu CNPJ é um MEI, eu sou uma pessoa autônoma. A Academia da Água é um grupo de profissionais que tem a intenção de compartilhar conhecimento. Como eu disse que a água tem uma dinâmica, né? Muito... que oscila demais, aí as pessoas trocam informações.
Algumas pessoas só fazem volume lá no grupo, acabam não trocando informações, mas tem uma contribuição muito rica para o setor de um profissional que já viveu um assunto para outro. A minha intenção era realmente compartilhar conhecimento, deixar democrática essa questão de o que eu sei, o que eu posso melhorar, o que o outro já tem de experiência que a gente pode, se não adotar, pelo menos adaptar aqui no nosso processo. Fala para mim, qual foi o maior desafio que você teve nos primeiros anos trabalhando com a indústria de invase de águas? Na verdade, convencer o minerador que treinamento não é cumprir legislação. Treinamento é uma evolução da equipe, é melhoria significativa para o processo dele. Ele tem que enxergar que a evolução das pessoas acaba, consequentemente, gerando uma produtividade maior. E isso era difícil. Hoje, não. A gente vê que hoje os empresários estão muito mais abertos, né? As empresas também vão passando de geração. A envasadora de água, ela já está se tornando uma indústria. Então, hoje fica mais fácil, mas no início era diferente. Quando você entra numa envasadora, assim, você consegue identificar se já teve algum treinamento de boas práticas de fabricação ou não? Existe alguma diferenciação física, algo que você possa compartilhar? Sim, na verdade, quando a gente entra na envasadora e a gente tem que olhar para as pessoas que ali estão, a gente já consegue sentir se boas práticas existem ou não. Às vezes não existe formalmente, não foram tecnicamente treinados para aquilo. Mas eles já têm uma postura, né, que veio de casa, eles já têm uma rotina, uma cultura proativa de qualidade e segurança de alimentos. Então já existe um zelo, um carinho, cuidados com a limpeza, com os detalhes. E isso a gente percebe de passar pelo portão, né? Como é esse cuidado com a fonte, com o produto água, com a água engarrafada. Às vezes acontece o contrário também. A gente chega numa empresa e a gente já se depara na hora que boas práticas ali é uma farsa. Eles até têm uma estrutura formal, mas ela não existe. Só papel. Só papel. Tá. E você percebe que essa cultura de não implementar as boas práticas, ela é mais nas empresas, nas envasadoras menores ou também nas maiores? Eu acho que é aleatório, até não posso generalizar por regiões, por porte de empresa, sim, ou por capacidade financeira da empresa. Isso é uma característica que afeta todos os tipos de indústria. Algumas aderem às boas práticas como um estilo de vida e outras veem isso como um fardo. Só para cumprir legislação. Exatamente. E aí, como a legislação é pouco fiscalizada, eles cumprem só o mínimo necessário. Então, a gente tem que ver que as boas práticas elas têm que fazer parte da rotina e da vida das pessoas. Tem que vir do coração das pessoas para que isso aconteça, né? Se for para cumprir papel, a gente vai fazer muito pouco. Fica até cansativo o trabalho. E quando você observa a ausência da aplicação das boas práticas, essa interferência para implementar, você acha que ela é rápida, é demorada? Quais são as maiores dificuldades? Depende muito da receptividade das pessoas, né? Porque as pessoas elas podem enxergar isso como uma maneira positiva e começar a implantar e perceber que o serviço flui melhor num ambiente mais limpo, num fluxo de processo já desenhado, com instruções, responsabilidades claras, o que eu tenho que fazer em cada função, mesmo que a gente tenha esse rodízio, né, de atividades dentro da equipe, eles entendem que aqui a proposta é essa e o resultado, a entrega é essa. Lá a proposta é aquela e o resultado da entrega é aquela. A criticidade de cada uma das etapas com relação ao alimento, então isso vai interferir no tempo de implantação. Se a pessoa não entender que, olha, realmente isso faz diferença na minha vida, esse processo pode ser muito lento. Às vezes, fica anos só no papel, sem nenhuma adesão. E qual que é a principal diferença que você observa numa envasadora que tenha boas práticas e a que não tem? Uma envasadora que tem boas práticas, ela tem documentos, ela tem cartazes, ela tem um discurso bonito sobre qualidade. Uma pessoa que vive boas práticas, uma empresa que vive aquilo, pode até não ter tantos recursos visuais assim para mostrar. Mas você sente nos detalhes. Numa calha embaixo da esteira, por cima de um equipamento,
No lugar que ninguém olha, você percebe que as pessoas foram lá, se preocuparam e limparam. Você chega na casa da captação, elas sentem aquilo como o coração da fábrica. Então, você percebe que vai estar trancada, o azulejo vai estar íntegro. Talvez o piso esteja manchado, porque tem características naturais da água que mancha, mas ele foi limpo. Não é uma casinha abandonada igual das bruxas dos contos de fadas. E você acha que o dono ele precisa entender sobre isso ou contrata alguém que faz para ele? O dono, ele é a pedra angular. Na verdade, ele é peça fundamental. Você já ouviu falar que a empresa tem a cara do dono? Sim. Isso, de fato, é uma verdade. A empresa tem a cara do dono. Se ele for engajado, se ele considerar importante, boas práticas flui. E isso vai ser refletido na empresa dele. Se ele contratar alguém para executar um trabalho em que ele não acredita, isso, de fato, nunca vai entrar no coração das pessoas. Porque eles vão enxergar isso como um monte de regras, como um excesso de trabalho, e eles vão ver o dono fazer completamente o contrário. O diretor da empresa chega com um fornecedor ou uma visita e atravessa todas as regras, passa por cima de tudo. E aí ele pensa, será que isso é realmente importante? Ou será que é só mais um blá, blá, blá? Você consegue dar mais algum exemplo de atitudes, assim, de boas práticas e da ausência dela? Como o objetivo desse podcast é que cada episódio seja uma aula, é muito importante que, às vezes, o pequeno envasador que esteja assistindo, ou até o grande mesmo, ele possa se identificar com isso que você vai falar e acender uma luz na cabeça dele, né? Sim. Olha, eu posso melhorar isso aqui. Na verdade, as boas práticas, ela tem um foco. Onde estão as contaminações? Como é que eu faço para resolver? Então, como é que a gente percebe que ali tem boas práticas? Como é que fica nítido, visível que as boas práticas estão funcionando? Quando ele olha para um garrafão que está chegando 700, 900 ali no caminhão, e ele tem o cuidado de fazer uma inspeção individual. Olhar, cheirar, perceber se aquilo pode se tornar novamente uma embalagem de alimentos ou se a gente vai precisar reprovar. Quando ele tem o cuidado de dosar um produto na lavadora e ver, ela realmente lava? Será que esse produto está na concentração adequada? Será que não está sobrando produto lá no final da lavadora? Assim, as boas práticas ficam nítidas. Alguém sabe, cadê o contaminante que estava aqui? Como é que eu venço ele? E, em contrapartida, quando você sabe que boas práticas não funcionam? Quando você entra numa empresa e já se depara com operações críticas sendo negligenciadas. Tem um rinser de 12 cavidades e tem 8 funcionando, 5 funcionando. Porque as pessoas não sabem qual é a função de um rinser. Por que nós temos um rinser? Não era para tirar a contaminação? Se ele não está jateando ou se o jato está descentralizado, que não atinge o fundo da garrafa e lava como um todo, talvez eu não precisasse gastar essa água. Essa falta de senso crítico, ela demonstra que boas práticas não existem ali. Vamos entrar agora no bloco de fiscalização e auditoria. Aí eu queria só separar as coisas, né? Porque a gente tem a fiscalização da vigilância sanitária, da ANM, né? Nós temos as auditorias internas que vai preparar para as fiscalizações e temos as auditorias de certificação. E eu vejo que existe uma confusão generalizada, né? Você poderia falar um pouco sobre essas diferenças e como que funciona cada uma para deixar bem claro. Sim, na verdade, todas elas devem acontecer. A de certificação não é obrigatória, é voluntária, a empresa tem que aderir a ela, mas todas elas têm que se complementar, né? A fiscalização, ela é inevitável. Todo ano a Vigilância Sanitária precisa nos fazer uma visita para ver se a nossa fábrica é coerente e capaz de produzir um alimento seguro. Lembra que a missão da vigilância sanitária é proteger a saúde da população. E a ANM é proteger o bem mineral. Ele precisa ver como é que a gente está explorando esse recurso, como é que a gente preserva esse recurso para a humanidade, como é que está a nossa área em torno, se preserva a potabilidade, as características naturais da água. Quando eu recebo uma fiscalização, ele não tem um cunho de instrução. Ele vem realmente para ver se a gente opera conforme regras. E temos que atingir um mínimo necessário para evitar multas, para evitar interdições.
Quando eu faço a minha auditoria interna, como você mesmo disse, eu estou me preparando para esse dia. Com que frequência essa auditoria vai acontecer? Muito menor do que uma fiscalização. Se eu recebo a vigilância uma vez por ano, a minha auditoria interna tem que ser, no mínimo, anual, mas pode ser semestral, pode ser mensal, pode ser até diária. A auditoria interna é uma avaliação que eu faço da conformidade do processo, com aquilo que a legislação trouxe, igual um fiscal vem fazer, mas também com os meus requisitos internos e os requisitos dos clientes. Quais são esses? Além do que a legislação pede, o que mais que eu preciso olhar? Além de cumprir a regra, qual sugestão de melhoria eu tenho aqui? Em que eu posso melhorar esse processo para ele ficar melhor do que o mínimo necessário, que é cumprir a legislação? A auditoria interna ela deve acontecer de maneira, global, assim, quando eu faço, pego um protocolo do portão da fábrica até o poço e também parcial. Hoje nós vamos fazer uma avaliação do manejo de resíduos. Como é que está acontecendo essa disposição, o depósito temporário, como é que ele está, qual é o destino final deles, que registros estão envolvidos com essa atividade. E nas auditorias internas diárias, o que eu preciso ver? Aquilo que é imprescindível para o processo. Se o rinser está funcionando, se a lavadora contempla os 4 enxágues, se está dentro dos parâmetros que eu defini de concentração, de ausência de residual, se ela realmente lava os garrafões, o torque das garrafas, se elas estão saindo fechadas, a carbonatação, se está no volume adequado, que a minha garrafa suporta e que não vai dar problema lá no mercado, que vai se sustentar ao longo dos 4, dos 6 meses de armazenamento. Então, a auditoria interna, além da legislação, eu vou olhar regras mais críticas ainda, que eu mesma defini ou que alguns clientes em particulares pediram. E uma auditoria de certificação? Eu contratei. Eu vou ter uma vantagem, um certificado, uma visão de um especialista para ver, olha, aquilo que você definiu como importante, o que a legislação pede, realmente está sendo cumprido. Até um pouco mais, porque as auditorias de certificação, normalmente, elas trazem protocolos globais, internacionais. Então, uma auditoria de certificação é como se especialistas do mundo inteiro olhassem o nosso processo e disserem, está conforme. Aquilo que você se propôs a fazer está sendo bem feito. Foi bem realizado e garante um alimento seguro. E você acha que tem envasadora que só se movimenta quando sabe que a fiscalização está chegando? Com certeza. Isso é uma prática bem comum. Vamos arrumar a casa, jogar a sujeira embaixo do tapete, que estão batendo a porta. E isso é perder uma grande oportunidade, Aquilo que poderia ser o dia a dia da empresa, um dia de paz e tranquilidade, acaba se tornando uma tempestade. Você acha que o fiscal percebe isso? Com certeza. Até eu sempre falo assim, as pessoas falam, mas não dá pra gente discutir com o fiscal, não dá pra explicar. Não. Se ele entrou na porta da sua empresa e viu que ali não tem nada do que deveria ter, com certeza não tem explicação. Porque não tem como você justificar o que ele está enxergando, tem? Então, é uma dificuldade. Aí o fiscal começa a pedir um monte de coisa, porque ele sabe que o mínimo ali não foi feito. E o contrário também acontece. Às vezes ele chega numa fábrica com pouco recurso, mas ele percebe o engajamento das pessoas, o esforço, a limpeza é nítida. O processo, por mais precário que seja, ele funciona de forma automática. As embalagens saem fechadas, as lavadoras lavam. Aí ele pega mais leve, porque ele sabe que o mínimo é feito com aquele máximo de esforço que as pessoas estão fazendo. Eu sei que é bem relativo, Existem inúmeras não conformidades, mas você consegue estabelecer uma ou algumas que são mais comuns, assim? Na verdade, o que é muito comum de não conformidade, de fiscalização, eu vou falar, são pequenas reformas, Adequações, utensílios de limpeza em péssimas condições, um buraco na parede, um piso trincado. Então, sempre as fiscalizações, elas vão colocar em foco a estrutura física da empresa, porque as pessoas vão deixando, até quase o teto cair na cabeça. Depois que vão resolver arrumar.
E isso poderia ser feito de forma planejada e com menor custo. Se no dia a dia eu identifico, tem um setor que precisa de pintura, que dia a gente pode parar a fábrica para fazer a manutenção desse setor? A manutenção predial, ela tem que ser planejada assim como a gente planeja a lubrificação de um equipamento. Porque o tempo, porque o sol, porque a empilhadeira, porque o passo das pessoas desgasta a estrutura. Então, as maiores não conformidades, as mais recorrentes não conformidades de fiscalização estão na estrutura física. Precisamos ter uma atenção maior com isso. Agora, não conformidades de certificadoras, né? De auditorias contratadas. Normalmente estão na gestão dos documentos. Porque eu falo que eu tenho boas práticas, eu tenho a PPCC, eu tenho alguns programas, mas eles não conversam entre si. E quando a certificadora vem, ela faz, por exemplo, um exercício que evidencia muitas não conformidades. Está lá sugerido na RDC 655 de 2022, aquela do recolhimento de alimentos. Aquela norma fala para você que você tem que alcançar a história do produto, daqui da garrafa até a origem, e tem que alcançar o destino do produto, aqui da envasadora até o cliente. Então, aquela RDC fala para você, olha para essa garrafa. Qual é a tampa? Qual é a pré-forma? Que lote? Que fornecedor? Você tem o laudo de migração? Que água que está aí dentro? Você tem análise microbiológica, físico-química desse dia? Quando que foram feitas as higienizações da captação, do reservatório? Será que teve alguma influência? Quando que foram feitas manutenções nessa sala, nos equipamentos mais críticos? Houve algum procedimento após essa manutenção? E aqui nós conhecemos a história do produto. Pega essa água no pallet. Para quem você vendeu? E qual quantidade para cada pessoa? Aí se embanana todo. Porque como as pessoas não conectam os sistemas, elas não conseguem chegar em fornecedores, processo e clientes ao mesmo tempo. A gente tem que começar a trabalhar da seguinte maneira. Eu, como qualidade, cumpro com as análises do dia. O operador de invase cumpre com os requisitos de invase. O volume adequado, a vedação perfeita. O mecânico cumpre com requisitos de manutenção, na frequência estipulada e procedimento de higienização pós-manutenção, se ela teve que acontecer durante o dia. E o menino que está no almoxarifado, ele tem que anotar o que está entrando na fábrica. Ele tem que garantir, isso que nós estamos recebendo é realmente o que a gente comprou. E aí, eu tenho todos os laudos desse insumo? Será que eu não preciso pedir algo a mais? Será que eu tenho que passar para o superior para ele fazer esse contato com o fornecedor? E aí, o menino lá da empilhadeira, ele tem que olhar qual é a data do produto que está aqui. Quantos pallets desse lote e quantos do próximo lote para completar essa carga? Qual é o lote mais antigo desse estoque? E aí, o menino lá em cima da empilhadeira, ele enxerga essa data? Qual recurso a gente dá para ele identificar os lotes mais antigos e ele chegar até o final e depois ele marcar no romaneio, para esse cliente foi esse lote de tantos produtos, quanta quantidade. Esse exercício de rastreabilidade evidencia toda a nossa falha no sistema de gestão, de integrar programas, de integrar as equipes para a qualidade. Tem que trabalhar todo mundo junto. O mecânico, a manutenção, o almoxarife, o controle de qualidade, o operador de invase, o gerente industrial e até o departamento de compras. Todo mundo tem que ter essa conexão para a qualidade de fato funcionar. E é o que a certificadora mais pega, são essas falhas de conexão. Cadê a gestão desses documentos? Você tem registro? Todos. Mas e aí, o que você fez com esse registro? Nada, eu estou olhando que o ano inteiro teve falha e a gente não tomou atitude nenhuma. Isso são não conformidades graves, né? Recorrentes. E para montar... Então, assim, numa auditoria interna, né? Como é que a gente faz para... Que mecanismos você sugere para você implementar uma auditoria interna que não seja só um checklist simples, né? De conforme, não conforme, né? Dá uma dica para o pessoal que está assistindo. Fracionar essa auditoria. Como eu falei, a gente precisa conectar. São pelo menos 12 procedimentos que a RDC 173 de 2006 propõe. E a gente tem que fazer com que eles conversem entre si. A gente tem que limpar a empresa. E com que frequência a gente faz isso? Diariamente, até mais que uma vez por dia? Quando que eu vou fazer a auditoria disso? Diariamente. Quantas vezes eu passar pela produção, eu confirmo.
se está limpo. E eu tenho um formulário direcionando quais setores que eu tenho que olhar com atenção, quais operadores que eu vou ter que dar alguma instrução, um puxãozinho de orelha, alguma orientação que talvez não esteja acontecendo da maneira correta. E aí o segundo procedimento. E o terceiro, higiene de colaboradores. Quantas vezes eu vou ver isso? Durante todo o dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Eu vou passar sem querer olhar a unha, olhar a barba, olhar a limpeza do uniforme, para a gente conseguir fazer fluir, até automaticamente, inconscientemente, as boas práticas estão acontecendo. Então, eu fraciono a minha auditoria em pequenas inspeções, e aí, no final de um período, no final da semana, eu tenho alguns fechamentos para fazer. Quais foram as maiores não conformidades dessa semana com relação a boas práticas de higiene, do ambiente ou das pessoas? Quais foram as maiores ocorrências de linha de produção? O que mais deu problema essa semana, que fez a gente perder em qualidade e produtividade? E aí, naquela semana, eu já converso com os operadores. Não adianta daqui 5 meses eu falar para ele que em novembro a gente teve aquele erro. Porque aquilo já passou, até às vezes se tornou uma bola de neve, uma doença crônica dentro da empresa. Então, eu tenho que toda semana dar esse feedback para eles. E aí, outras coisas que não mudam com tanta frequência. Uma gestão de análises, por exemplo, uma vez por mês eu vou fazer. Num período, a cada 3 meses, eu vou fazer um fechamento. Olha, o posto se manteve estável nesse período, os controles de produção se mantiveram estáveis. E aí, com uma frequência menor, né, anual, eu vou fazer uma inspeção mais rigorosa em outros pontos, até mesmo nos documentos. Será que eles ainda estão atualizados? Quando eu vou olhando aos poucos e já fazendo as pequenas correções e as conexões, as coisas começam a acontecer de maneira sistematizada. E é isso que falta tanto para as empresas. Começar a conectar esses procedimentos, essas inspeções e monitoramentos, para que isso acabe se tornando um hábito do porteiro até o diretor da empresa. Todo mundo está envolvido, todo mundo se sente responsável e quer estar melhor. Para a auditoria de amanhã, eu vou estar melhor do que a de hoje. E você acha que quem tem que conduzir essa auditoria interna é o RT ou algum consultor externo? Ou os dois? Pode acontecer de várias maneiras. Pode ser o próprio RT, pode contratar um consultor externo de vez em quando para ter um outro olhar, porque às vezes a gente está o dia inteiro ali no mesmo processo, na mesma estrutura, a gente acaba até passando por cima de algumas coisas. Não enxerga mesmo, não é nem por má vontade. Então, às vezes, a gente contrata um consultor externo só para refinar o nosso olhar sobre aquele processo. Mas eu posso também, como RT, que eu tenho várias atribuições, treinar a minha equipe. E aí, as pessoas que têm já uma visão mais crítica, que já têm um pouquinho de conhecimento, porque antes de fazer uma inspeção, eu tenho que conhecer a legislação, qual é a norma, né? É conforme o quê? Qual que é o meu peso, a minha medida aí? Isso aqui está bom ou está ruim? Mas qual era a referência? Então, a pessoa que vai fazer a auditoria tem que ter uma referência. O RT pode treinar pessoas da equipe para fazer essa auditoria interna. Então, algumas pessoas, até não por função, mas por senso crítico mesmo, serão treinadas para fazer pequenas inspeções. Entre setores funciona muito bem. O pessoal da almoxarifado vai auditar a expedição vai auditar a operação e assim por diante. E a gente cria mecanismos disso virar sugestão crítica positiva, construtiva, e não briga entre equipes, né? Então, tem que ter essa sensibilidade, essa maturidade, para que as auditorias aconteçam entre eles e gerem cada vez mais olhares críticos e melhorias. Se um invasador te ligasse falando assim, ó, eu tenho uma fiscalização daqui a uma semana. O que dá para resolver em 7 dias e o que não dá? Olha, em 7 dias é tudo muito difícil. Mas às vezes acontece, né? Você tem que olhar bem fundo nos olhos dos colaboradores, o chão de fábrica mesmo, e pedir ajuda para eles. Porque eles conhecem alguns detalhes, os bastidores, que a gente não vai enxergar em 7 dias. Então, pedir para eles uma atenção máxima, crítica, nos detalhes. Aonde tem algum material que não faz parte do setor. Sabe aquele toco de madeira que um dia foi usado para apoiar o pé da esteira?
Sabe aquela capa, uma lona que nós compramos, que um dia era para ser usada aqui, ela ficou encostada ali? Sabe a guarda do caminhão que ficou lá no estoque? Então, para que eles olhem do banheiro ao refeitório, à área de produção, ao almoxarifado, todos os setores da empresa por onde eles andarem, para que eles identifiquem materiais que não fazem parte do processo, que precisam ser eliminados. Pontos que a nossa limpeza de rotina não atingem. Aquela aranha que já mora aqui faz algum tempo, aquela poeira que está aqui já fazendo aniversário. Então, eles têm que ajudar a gente a enxergar quais são esses lugares que a gente esquece de limpar, para que isso seja feito. Operação vai virar fiscal? Já são muitos fiscais, é maior a chance de acerto. Agora, nós vamos olhar bem para o RT e perguntar para ele: o seu manual de boas práticas é verdadeiro? Ou foi feito pela IA? Porque se ele foi feito pela IA, vamos correr, ler ele para ver o que é verdade e o que não é. Se o manual de boas práticas não for verdadeiro, ele acaba se tornando uma não conformidade. Porque a pessoa lê que está escrito uma coisa e evidencia que na prática ela não é realizada. Como o manual foi você que escreveu, você disse aquilo, você conhecia aquela regra, aí você vai estar errado. Então o RT olha para o manual, para os procedimentos que ele tem, deixa bem simples, bem resumido, mas verdadeiro, que funciona. E aí é alta a chance das coisas dar certo. Documentos e realidade, e pode ser que aconteça de maneira tranquila. Que não dá para fazer em 7 dias, não dá para instalar equipamentos, não dá para reformar a empresa, não dá para mudar a cultura. O que eu vejo acontecendo em alguns casos, né, a pessoa entra em desespero nos registros, né? Na planilha. Produção de planilha acelerada. Se confunde muito, né? Com certeza você cria mais problema do que solução. Com certeza. E cultura. Cultura a gente não cria em 7 dias. E aí fica evidente que as boas práticas não existiam ali. Sim. As boas práticas e todos os outros programas. Cultura é um processo lento, né? Um desenvolvimento. Essa eu vou até te pedir para você segurar um pouco, que eu vou fechar depois um bloco com isso, que eu acho que é muito importante para seguir a ordem, sabe? Então, você treina pessoas há anos, né? Qual que é a maior dificuldade que você observa em colocar para um operador de chão de fábrica a importância, né, das boas práticas? É uma dificuldade muito grande que nós temos no setor de águas, porque a contaminação ela não é sensível, né? Ela não dá para a gente cheirar, não dá para a gente sentir. Quando eu estou no frigorífico, a pessoa já traz da memória dele, da geladeira da casa dele, um cheiro, uma cor, sabe? Aquele dia com dor no coração, você teve que jogar um bife fora porque ele estava colorido, porque ele estava até metalizado, você não teve coragem de comer? Com água, a gente não tem isso. Pelo contrário, quando a pessoa vê água, ela enxerga saúde, ela enxerga vida, leveza, bem-estar. Então, é difícil a gente convencer o operador que água pode ser um alimento perigoso. Ele já ouviu falar que a listéria lá da carne pode provocar aborto. Isso é comovente. Mas ele não ouviu falar. Só um complemento. Então, assim, o operador, ele resiste ao treinamento ou o problema é como o treinamento é dado? As duas coisas. Tem colaborador que resiste porque ele não sentiu, ele não enxergou que aquele produto pode ser perigoso, que ele pode ser um perigo. E tem colaborador que não entendeu o treinamento. Que às vezes você vai lá e fala coisas que não fazem parte do dia a dia dele. Então, ele não assimila nada, porque a gente assimila muito pouco do que a gente ouve. A gente assimila mais pelo que a gente faz, pelo que a gente vive. O treinamento, para ele assim, surtir algum efeito, ele tem que ser vivido na prática. Hoje nós conversamos esse assunto, amanhã alguém vai passar para ver se a gente está fazendo desse jeito. Amanhã alguém vai passar para fazer um elogio. Olha, realmente, com o treinamento acontecendo, esse processo ficou melhor, a gente conseguiu um resultado melhor. Então, as duas coisas acontecem. Treinamento, se não for aplicado na prática e não tiver monitoramento, então, pegando esse gancho da prática, você acha que o treinamento ele tem que ser presencial ou online? Das duas formas, a depender do público. Quem é o público? Será que é alguém que tem capacidade de estar numa sala com paz de coração,
para participar de um treinamento? Ou será que eu vou fazer online, com um barulho de compressor ali, com alguém chamando aqui, e ao mesmo tempo que o gestor contratou o seu treinamento, ele está aqui no celular passando 1 milhão de tarefas para a pessoa que está ali? Sim. Esse treinamento online, validade 0. Às vezes, por chão de fábrica, a grande vantagem do treinamento presencial é que você tem dinâmica, você tem interação, você está no ambiente deles. Então, você vai falar algo muito próximo da realidade deles. A conexão é maior, né? Se você está online, ele pode ficar pensando assim, mas ela não sabe como é aqui. Ela não sabe o que a gente está passando. Por isso que ela está falando isso aí. Essa é uma dificuldade do mundo online. Então, a depender do público, ele dá muito certo. E eu venho fazendo isso há anos. Mas, a depender do público, a presença é insubstituível. Você pode compartilhar com a gente a melhor história de transformação que aconteceu depois de um treinamento? São muitas, viu? Eu vejo empresas assim que se transformam, né? De um ano para o outro, nas auditorias, a gente vê uma evolução assim da empresa que até a gente fala assim, meu Deus, como eles conseguiram fazer tanta mudança em tão pouco tempo. Então, eu vejo, ao longo dos anos, assim, que processos melhoram porque as pessoas entendem o que eu estou fazendo aqui. O quanto é nobre a minha missão de levar água e saúde para a casa das pessoas. O quanto é nobre a minha missão de colocar sais minerais num bebê recém-nascido. O quanto isso é importante para a hidratação, para o desenvolvimento deles. Então, eu vejo essas histórias acontecerem em empresas que se sustentam no mercado porque implantaram a qualidade de fato. Você acha que treinamento, então, é investimento ou custo? Com certeza, investimento. Eu vejo o retorno disso em muitas empresas, porque não tem como uma empresa estabilizar no mercado se ela não tiver qualidade. E você vê pertinho uma empresa da outra, aquela que não tem qualidade, vive de picos e vales, né? Ora eu tô lá em cima, ora eu tô lá embaixo, ora eu tô lá em cima, ora eu tô lá embaixo. Fechei um grande cliente, perdi o grande cliente e assim vai. A empresa que tem qualidade, ela conquista esse grande cliente, o pequeno cliente, e ele vai contando para o outro, e cada vez mais a gente consegue avançar no mercado e se manter no mercado. E como é que você vai convencer o dono da envasadora de que ele não investir em capacitação, ele está perdendo dinheiro? Eu nem consigo convencer. Na verdade, quem convence o dono da empresa quando ele não quer qualidade é o fiscal, que exige dele algum registro de treinamento. Quando o dono não enxerga que a qualidade é que vai manter o produto dele na gôndola do supermercado, fica muito difícil da gente colocar esse investimento dentro de tantas outras prioridades que ele tem. Então, o que a gente pode fazer é falar para ele ter paciência e começar a contabilizar. Quanto você perdia de retrabalho? Quanto que você perdia em reclamação de saque? E o quanto que está aumentando então, agora o seu resultado? Dá para colocar um número nisso, então? Eles que têm que colocar, sim. Mas eu sei que isso acontece na realidade. E o dono que diz assim, eu vou gastar com capacitação, vou treinar meu funcionário, depois ele vai embora. O que fica de aprendizado com essa reflexão? O aprendizado disso realmente é colocar no papel. O conhecimento que uma pessoa adquire para a empresa, desde que ela transforme esse conhecimento em procedimento e treinamento. E isso o dono pode acompanhar de perto. Hoje eu treinei uma pessoa e ele já replicou esse treinamento para 2 ou 3 que trabalhavam com ele. E ele já escreveu essa atividade no papel. E aquele registro, ele já tem aquela frequência, ele já tem aquela concentração de produto, que é o conhecimento que ele adquiriu. Então, o conhecimento fica na empresa desde que ele se torne procedimento e treinamento. Sempre que você investir numa pessoa, você tem que cobrar dela para que ela replique a outras pessoas. A gente vai fazer uma pausa agora para um pequeno anúncio. Valéria, a gente está vivendo um momento histórico para o setor, né? As consultas públicas é 1362 e 1365, né? O que você me diz sobre isso? Qual é a grande revolução que a gente vai ter nesse setor? A proposta é uma reviravolta, né? Porque, na verdade, elas vêm com o conceito de boas práticas, que já vem sendo construído há 30 anos, né? Desde 1990, no Brasil, a Vigilância Sanitária vem trazendo as boas práticas
desenhando a construção da empresa, as pessoas, os processos. Mas agora a consulta pública sugere um sistema de gestão, que é realmente o que eu falei para você, exatamente o que eu falei, que é o maior erro das empresas. A gente já aprendeu a fazer procedimentos e a fazer os registros, mas a gente ainda tem dificuldade em conectar essas coisas. E a consulta pública vem propondo, olha para o seu processo, desenha a melhor forma de fazer e faz. Depois você me mostra. Isso já aconteceu na atualização da 193 da ANM. Sim. Ela tirou os detalhes e falou, você é o responsável por esse processo? Confere para mim se isso é seguro e demonstra que está valendo a pena. Entrou assim, na validação da lavadora, na não aprovação dos rótulos. Nós temos que entender as normas e cumprir as normas. E só demonstrar para o fiscal. Eu acho que a consulta pública vem nisso também. Eu acho que é uma postura que as certificadoras já vêm trazendo há muito tempo, né? Que é uma tendência, não digo nem que é uma tendência, é uma realidade que a indústria tem que viver, avaliar dentro da minha casa a minha realidade, conhecer os contaminantes, conhecer os meus equipamentos, onde eles têm falha, onde eu posso melhorar, e aí trazer um sistema de melhoria, uma melhoria contínua. E isso incomoda, né? Porque nós estávamos acostumados a ter todos os pingos nos is. A gente só queria seguir aquilo que estava escrito. E aí, quando não está escrito, a gente tem que começar a pensar. E pensar incomoda. As pessoas não querem planejar, testar e, se der errado, mudar. Elas querem só fazer aquilo que já estava proposto ali para ser feito. Em suma, então, você vê um aumento da fiscalização, né? Vai cobrar muito mais. Sim, na verdade, não é que a fiscalização vai cobrar muito mais. É que a rotina vai exigir muito mais das pessoas. Porque elas vão ter que desenhar e olhar, conferir se o desenho foi bem feito. E melhorou ou complicou? Então, eu e algumas pessoas com quem eu tenho bastante contato achamos que isso melhora. Sim. Por quê? Um sistema de gestão, ele faz você organizar melhor o seu raciocínio, os seus documentos, os seus registros e fazer a empresa enxergar. Planejamento é importante, olhar para o resultado é essencial. Então, nós vimos isso como positivo. Mas temos uma dificuldade típica do nosso segmento, que são empresas que não têm pessoas dedicadas a fazer essa gestão. Então, isso é uma grande preocupação. Eu até convido todas as pessoas a olhar com atenção para isso, fazer as suas considerações enquanto ainda é tempo. Porque se a gente não tem braço para executar, talvez fique difícil passar por uma fiscalização. Então, com certeza, assumir essa postura de gestão de melhorias é importante, já deve começar a ser feita a partir de agora, independente de qualquer legislação. Mas deixar isso publicado como obrigatoriedade talvez seja perigoso para as empresas que não têm uma estrutura, um corpo técnico capaz de executar isso na rotina. Tem alguma previsão de quando vão surgir essas resoluções? Não, porque até março está aberta a consulta. Depois a vigilância vai analisar e, às vezes, tem mudanças grandes a ser feitas e isso pode ser que demore, né? Quando a gente depende de órgão público, nada é previsível. E nas minutas, né? Tem algum ponto que você acha que ele é inaplicável na prática? É a própria gestão de o sistema de gestão, aplicar o sistema de gestão, né? É possível. Mas será que todo mundo está preparado para isso? Isso que eu ia falar, um envasador Não pequeno, sei. você acha que ele vai conseguir cumprir? Talvez não. Porque não é nem pelo porte da empresa. Tem envasador grande que vai se atrapalhar ainda mais do que o pequeno, né? Entendi. Então, a gente tem que ver o quanto aquilo está maduro já, o quanto já existe essa preocupação da direção da empresa e do chão de fábrica para que isso aconteça. Em suma, é melhor já ir se preparando desde agora para... Precisamos estar preparados. E independente disso se tornar legislação publicada em Diário Oficial ou não. Porque o mercado está exigindo isso. Na verdade, hoje você pega uma rede de hipermercado, independente de certificação. O nutricionista dele vem aqui auditar e já vai te exigir isso. Então, todo mundo já tem que se preparar. E tem muita coisa que dá para ser aplicada independente do porte da empresa e que não depende de investimento.
Mas a gente precisa ir devagar quando se fala em obrigatoriedade, porque quando é um requisito legal que precisa ser cumprido, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar bem a base, sabe? Tem muita coisa que a gente ainda precisa arrumar antes dessa etapa acontecer. Eu ia te fazer uma pergunta para quem ainda não leu, mas eu acho que você já até respondeu, mas eu vou reforçar ela aqui. Então, eu ia fazer assim, qual é a grande mensagem dessas consultas, né? E, pelo visto, é sobre o sistema de gestão, né? Sim, na verdade, a grande mensagem é: você tem que assumir a sua responsabilidade técnica. Sim. Porque as pessoas, às vezes, assinam papéis, mas não assumem essa responsabilidade. Então, vamos falar já para todo mundo, independente do que está obrigatório na legislação. Assuma a sua responsabilidade, olha com cautela o que está escrito nos seus documentos, no seu manual, nos seus procedimentos. Olha com cautela o que acontece de verdade. Olha o seu registro de saque, olha o seu registro da microbiologia, olha o seu registro físico-químico para ver se é condizente, se é coerente com um alimento seguro. Valéria, a PPCC, FSSC 22000, ISO 22000 são certificações internacionais, né? E essas duas últimas que eu falei. E eu queria que você falasse um pouco para o envasador que está nos assistindo se isso é um luxo ou isso realmente tem algum benefício, se vai gerar algum retorno financeiro, a imagem da empresa perante o consumidor. Um benefício, eu até falei, que sempre que a gente contrata, né, uma certificadora, um especialista para vir avaliar o nosso processo, a gente tem uma oportunidade enorme de melhorar o nosso processo. Então, eu acho que o grande benefício de uma certificação é que alguém venha avaliar com outros olhos, né, que não seja do fiscal, e que te traz muita oportunidade de melhoria. Em termos financeiros, o retorno disso no mercado, minha sugestão, primeiro você conquista o cliente e aí você busca a certificação. Já esteja preparado. Processos bem enxutos, que funcionam bem, processos rastreáveis, processos de qualidade, documentos, né, conforme as exigências. Já esteja preparado para amanhã a certificação bater a porta. Mas, de fato, investir nisso é só se um cliente exigir e o valor desse contrato pagar os custos da certificação. Porque no Brasil não é comum o consumidor final que olhar a sua água entre tantas outras marcas pagar pelo custo da certificação. No Brasil, a gente ainda não tem essa cultura de mercado de reconhecer a certificação como segurança. Na verdade, muitos dos consumidores finais nem sabem o que é uma certificação. E ISO, FSC não é certificação de produto, né? Então, você nem vai conseguir colocar isso no seu rótulo para mostrar para o consumidor final. Por isso que eu acho que ela tem que estar. A escolha da certificação e a adesão à certificação, hoje, eu sugiro que ela esteja atrelada a algum contrato comercial. E com essas mudanças regulatórias, você acha que a certificação vai passar a ser uma obrigação em algum momento? Acredito que não, mas acredito que ela venha a se tornar mais comum assim entre as envasadoras, justamente porque elas trazem a proposta de melhoria, né? Não é o fiscal, é uma norma, um protocolo, até muito material orientativo, instrutivo, para fazer as coisas funcionar direitinho. Então, acho que essa convergência, até hoje, a gente vê uma adesão maior das empresas às certificadoras, né? Então, é muito positivo. As pessoas... o custo vai ser pago por acordos comerciais, mas os benefícios de uma certificação na produção, na qualidade do alimento, eles são nítidos, né? Então, não precisa esperar... Se você já tem o dinheiro, não precisa esperar um grande cliente. Pode partir para a certificação, que ela é sempre muito positiva. Vamos entrar aqui agora no nosso último bloco. Eu queria falar um pouco sobre tecnologia, IA, automação. Você acha que isso ajuda ou atrapalha nas boas práticas, na qualidade? Olha, quem me conhece sabe que não sou muito boa nessas coisas. Mas eu acho que, com certeza, ajuda muito, muito. Por quê? Qual é a nossa dificuldade hoje? Ter o papel e não saber o que fazer com ele. A tecnologia nos ajuda a ter a informação, processar a informação e deixar visível qual é a performance do seu processo. Não é aquilo que você registrou.
Qual é o resultado desse período? Então, a IA, a tecnologia, as plataformas, né, que a gente tem hoje para colocar os nossos documentos, para atualizar, elas ajudam em anos-luz o nosso trabalho como o responsável, o gestor, e até mesmo como o inspetor do chão de fábrica, aquele que roda a fábrica. Porque a gente faz, e cadê o que a gente fez? É muito, assim, economiza muito tempo. O dia que você receber um saque, você olhar numa plataforma e ter os dados, os registros daquele dia já compilados. Durante essas últimas 24 horas. Nessa semana de produção, como é que foi? Performance de máquina, da qualidade, o desempenho dos insumos que eu usei, essa garrafa, essa tampa, o processo de sopro, como é que ele foi? Então, com certeza, é muito positivo. Não vai substituir o trabalho de ninguém, só vai trazer maior agilidade, mais eficiência no trabalho de todo mundo. Legal. Você acha que dá para digitalizar as boas práticas de fabricação ou é uma ilusão isso? Com certeza. Mas ela vai ter que ter muita sensibilidade para fazer isso, sem esquecer que as boas práticas de fabricação estão lá na fabricação. Que o coração disso está pulsando de verdade dentro de um ser humano. Então, a gente vai conseguir digitalizar documentos, registros, fazer gestão dos dados e das informações, mas as pessoas precisam estar lá, suando a camisa, lavando a mão, guardando as coisas no devido lugar, para que aquilo que está no digital esteja também no real. Não vai sair do real. O envasador que ele automatiza e digitaliza as boas práticas, sem ter uma cultura implementada, você acha que ele resolve ou cria outro problema? Cria outro problema, com certeza. É um tiro no pé. Por quê? Primeiro a gente estrutura a realidade, depois a gente tem gestão de informações. Se a gente querer alimentar papel e sistema sem que aconteça na realidade, a gente vai criar um custo a mais, um trabalho a mais, e lá na fábrica vai ficar cada vez mais batendo cabeça. Com certeza é o inverso. Primeiro a gente faz funcionar, depois a gente vai... Sim. A IA, a tecnologia, a automação tem que vir para ajudar o que acontece. Ela não vem criar alguma coisa. Eu queria que você fizesse, de forma bem didática, como construir uma cultura de boas práticas de fabricação. Como construir. Na verdade, construir uma cultura, tem vários documentos que vão nos dar as instruções, as diretrizes, os pilares de uma cultura de segurança de alimentos. Mas isso vai ser construído com suor e com trabalho contínuo. Tem que ter disciplina. A gente não vai agora falar sobre boas práticas, dar um treinamento, fazer um registro e o processo está concluído. A gente vai agora começar a dar instrução, colocar no coração, começar a dar penalizar algumas atitudes. A gente vai começar a mudar alguns conceitos mesmo que a gente tem. Olha, eu vou comprar entre o fornecedor A e B, não é o mais barato, é o mais comprometido. É aquele que já fez um laudo, que garante que ele usa a resina que ele se propõe a usar. Não é aquele que preparou uma amostra e levou para o laboratório e compra qualquer resina e injeta a minha pré-forma. Então, para construir uma cultura, a gente tem que ter disciplina e colocar o nosso foco na segurança do alimento. Enquanto isso não for muito importante para a gente, ela não vai existir. É interessante isso que você falou. O foco na segurança do alimento, ele tem que ser o porquê fazer isso. As empresas estão preocupadas, as que não têm, né, no caso, em como fazer e o que fazer. Mas, na verdade, tem que vir o porquê, né? Exatamente. Aí ele tem que vir primeiro, porque aí o como e o que baseia no porquê. Exatamente. Interessante. Resumiu. Muito bom. Para a gente finalizar, Valéria, se você pudesse dar um conselho para toda envasadora do Brasil ouvir agora, assim, aquele que evitaria 80% dos problemas, das não conformidades, dos custos que são desperdícios, né? Qual seria? Seriam muitos, viu? Mas eu acho que de pronto ele tem que olhar a empresa dele como uma indústria de alimentos. É uma indústria de alimentos, não é uma metalúrgica. Você tem que olhar para a sua fábrica e perceber que aí, às vezes, acontece a cozinha de uma creche. Você vai servir uma criança que ainda não tem um sistema imunológico formado.
Você vai servir um hospital, aquela pessoa que está com todo o sistema imunológico dela comprometido. O empresário tem que olhar para a fábrica como uma indústria de alimentos. E um segundo ponto que economiza muita dor de cabeça é olhar para aquela mineração como uma mineração. Sim. Quem manda ali é a natureza. O seu poço define que máquina você vai comprar e não é o seu dinheiro. Porque não adianta você ter capacidade de produzir 60 mil garrafas hora se você não tem água para isso. E eu vejo muita gente pecando na exploração e colocando um monte de problema no mercado. Porque de imediato vem cheiro, vem turvação, mas depois vem problemas que, como engenheiro de Minas, você deve conhecer melhor que eu, que são consequências crônicas e irreparáveis. Então, olha para a sua indústria como uma empresa de alimentos, olha para a sua empresa como uma mineração, que tem um limite. E esse limite é colocado pela natureza. Aí você vai viver feliz. Depois você vai no mercado vender água. Muito obrigado, Valéria. Realmente foi uma aula, né? Vários insights, várias vivências práticas aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agora eu vou passar para o presente da IG Máquinas. Você conhece a IG, né? Conheço, claro, é minha vizinha em Serra Negra. Ah, legal. É o patrocinador oficial do episódio. E você gosta de carne, né? Com certeza. Churrasco? Então tá bom, pode abrir aí. Se quiser que eu te ajudo. Vamos consumir com segurança. Perfeito, hein? E beber água. Comprar um fardinho de água com gás para acompanhar esse churrasco. É um kit churrasco bem completo aí, ó. Maravilhoso. Muito obrigado, pessoal da IG. Que é isso. A gente que agradece aqui do episódio. E eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos da Valéria, do site dela, para que alguém queira saber um pouco mais do trabalho, né? Então é isso. Muito obrigado a todos e em breve sairá mais um episódio.